é você conseguir mostrar que você é capaz de levar essa pessoa nesse caminho. Então, o que a gente faz para conseguir provar que tem um caminho e que esse caminho é real? Lembrando, a gente só constrói a autoridade com constância, com coerência e com provas reais. Se a gente não usar isso, constância, ou seja, todos os dias eu estou aqui, né? Com coerência, olha, eu falo disso e eu levo até isso. E com estudos reais, ou seja, mostrando que isso é possível fazer, com exemplos simples, mas reais, o paciente ele acaba se desligando. Você está fazendo isso ultimamente, terapeuta? Você quer colocar mais pessoas na sua agenda, mas você mostra o que você faz, ou como você faz? Você mostra que você trabalha realmente com isso, ou você tem vergonha de mostrar? Porque se você ficar acanhado, o seu percurso, a sua referência vai ser menor. Eu vejo muitas pessoas que falam assim, eu conheço tanta gente que tem menos potencial do que eu, mas estão bem, atendem todos os dias, trabalham, sabe? Não tem vergonha de fazer vídeos. Não é só sobre fazer vídeos. Você pode não fazer vídeos. Inclusive, eu mostro isso e ensino como não fazer vídeos e realmente ter também resultados. Mas precisa ter uma coisa que é maior que isso, é constância, consistência. Você precisa mostrar o seu trabalho. Eu até dei um exemplo há um mês atrás, quase, vou fazer dia 14, um mês, no workshop do Zero Viral, eu falei e disse assim, gente, vocês conhecem a Coca-Cola? Agora me diz, todo mundo conhece a Coca-Cola em qualquer lugar do mundo. Mas a Coca-Cola, com o tamanho que ela tem, por já ser conhecida, poderia nunca mais fazer publicidade. Mas vocês todos os dias veem uma publicidade que tem a Coca-Cola. Porque ela sabe que se ela não é vista, ela não é lembrada. Então, não adianta você esperar que as pessoas descubram que você é terapeuta, ou que você apareça, explodiu aqui para mim. Não vai adiantar. E tem uma coisa que minha filha sempre falava para mim, ela sempre dizia assim: mãe, não fica triste se a senhora tem 2 seguidores, não fica triste se só tem 10 pessoas te assistindo. São 10 pessoas que estão tirando o seu tempo, e todo mundo que tem hoje milhares, centenas de pessoas, começaram com 2, com 3, com uma. E isso foi muito importante para mim no início, ouvir isso, porque na altura eu tive saí de um Instagram que já estava com 60 mil seguidores na altura, para começar um do zero. E eu já tinha esquecido esse lugar de recomeço. Hoje em dia eu já não tenho medo mais de recomeço. Porque quem se alinha com a nossa verdade permanece do nosso lado. Então, não é sobre a quantidade de pessoas que você tem, mas é sobre a comunicação que você tem e o quanto aquela comunicação gera identificação. E sabe quando ela vai gerar identificação? Quando você falar verdades. Quando você mostrar coisas reais. Gente, você sabe como tirar um limão do copo? Se o limão estiver boiando, se você rodar o dedo, o limão sobe, você pega sem você precisar mergulhar a mão num copo cheio. Isso é real. Você vê processos de ansiedade, depressão, você está ensinando o que você pode tomar, o que você não toma, o que você come, o que você não come, o que pode ser um benefício, técnicas de respiração, como você pode fazer a aterragem, tudo isso conecta com o paciente porque ele consegue fazer, consegue entender que é real, ao ponto dele começar a se interessar por você. Então, sim, a gente vai fazendo essa consistência. E na etapa 3, a gente tem esses 3 pilares de conteúdo. A gente tem conteúdo educacional, vocês que são terapeutas que ensinam a fazer determinada coisa para ter um resultado. Tem o conteúdo mostrando o que você faz no seu dia a dia para ajudar os seus pacientes. E um outro conteúdo que são as histórias, histórias do que você fez e o que isso gerou, do que você faz para gerar aquele resultado. São pontos importantes. Sem nunca esquecer que quando você faz esse tipo de conteúdo, você tem que chamar as pessoas para poder ter uma ação, né? Então, olha, se você quiser, eu estou fazendo um grupo terapêutico essa semana, eu posso te ajudar. Se você tem esse interesse, me chama no direct. Isso é importante, você poder fazer um caminho que ajude o seu paciente. O 4, a etapa 4, gente, é uma rotina de conteúdos que conectem. Então, fazer 3 vezes por semana um conteúdo pode ser curto, pode ser um conteúdo você bebendo água e escrevendo aqui na tela enquanto eu bebo água. Ó. Nesses 4 segundos que eu bebi água, aparece no texto assim, ó. Você tem depressão? Tem se sentido triste? Não sabe o motivo? Me chama para conversar.
Básico assim, 3 conteúdos por semana, curtos, mas diretos, que chamem essa pessoa para ter uma tomada de ação. Um conteúdo que mais forte, um conteúdo que você pode fazer com mais conteúdo, com mais intensidade, que pode te ajudar. Ou seja, um conteúdo de aprofundamento que você pode, durante uma live, que nem eu estou fazendo aqui, ajudando vocês, terapeutas, a entenderem que existe um caminho para vocês se tornarem referência, dando alguns dos pontos que eu olhei para a minha história, que eu olhei para a história de centenas de terapeutas que eu acompanho, e pensei, ok, alinhando tudo isso, eles vão ter uma referência. A referência não se constrói do dia para a noite, mas a gente vai construindo no caminho, e no caminho a gente já vai colhendo frutos dela. Então, a quinta etapa, que também é muito importante, é a gente lembrar que não tenha vergonha de atender um paciente e dizer para ele assim, olha, se for importante para você, se você tivesse identificado e quiser indicar alguém, você pode trazer uma pessoa, a gente dá 50% de desconto na consulta dessa pessoa, ou na sua próxima 25%. Você não tem problema nenhum em fazer isso. Isso vai ajudar você a trazer mais pessoas, se você atende presencialmente. Se você atende online, também criar algumas campanhas de referência para ajudar as pessoas a te conhecerem. Então, isso também é muito importante. E lembrar que a gente não promete milagres. A gente aqui estamos para mostrar que existe um caminho válido e que o paciente, seguindo esse caminho válido, ele tem um resultado transformador, tá bom? Então, eu quero que vocês pensem aí. Vocês escolheram essas inseguranças, né? Não sou boa o suficiente. O que eu preciso se eu não sou boa o suficiente? Eu preciso de estudo, eu preciso de uma supervisão, ou seja, uma mentoria, eu preciso de prática para eu entender qual é a evolução que eu tenho. Isso é um protocolo de preparo. Se você se sente insegura, que você não é boa o suficiente, você precisa de alguém para te supervisionar, para mostrar, não é, você está fazendo a coisa certa. Talvez você entrou em cursos e formações que não fazia isso com você, não acompanhava para você saber se você está fazendo a coisa certa ou não. E isso te trouxe essa insegurança, né? Ou um método que não foi tão claro. Então é importante. Essa insegurança, ela deve ser revista. Aonde que eu estou inseguro? Antes de atender, durante o atendimento ou depois? Ah, será que eu estou inseguro nas redes sociais? Então eu tenho alguma dor para cuidar. Será que eu estou inseguro ao cobrar? Então eu tenho alguma dor para cuidar. A dor é minha, gente, ó. 3 coisas. Tenho dificuldade de cobrar? A dor é tua. Você tem crença de não merecimento aí atrás. Você tem dificuldade de se posicionar nas redes sociais? Medo de julgamento. De forma clara, tá? Tô sendo bem clara aqui para vocês. Medo de julgamento. Né? Tem até, se você for terapeuta biomicrohertz, tem o medo da crítica para trabalhar gratuitamente lá dentro da formação. Se você tem medo de. Então, eu falei do medo de cobrar. Medo do que os outros vão achar. A gente pode estar falando de aceitação. Então, é importante a gente perceber que existem outras coisas que podem te travar como terapeuta que não estão ligados à metodologia que você tem acesso. Estão ligados a processos mal curados de situações que você foi passando. Depois, se você, por exemplo, como eu disse, está com vergonha de aparecer, gente, vamos pensar, começa numa coisa pequena, começa fazendo vídeos onde você só coloca a sua voz, começa fazendo conteúdos onde você só coloca a ação e narra por cima, começa a fazer conteúdos em que estáticos, né, uma imagem única, que você se sinta seguro até que você se sinta bem para começar a aparecer. É importante aparecer. Você confia em alguém que você não vê? Talvez não, né? Então é importante você aparecer, é importante você falar, é importante você se posicionar com a sua voz, as pessoas saberem quem é você, tá? Muito importante isso. E aí o terceiro pontinho que eu queria trazer aqui no final, se esse é o seu medo de cobrar, né? Se você tem esse medo de cobrar de forma direta o seu paciente, não pensa que você está cobrando, pensa que você está expondo o seu protocolo de atendimento. O seu protocolo de atendimento, ele tem direito a escolher uma consulta avulsa ou uma consulta em tratamento. E aí tem um valor para um e tem um valor para outro. E se ele te disser que sim, ótimo. Se ele disser que não, ótimo também. Você não precisa baixar o seu preço porque alguém te disse que não. Você precisa rever como você está expondo o valor da sua consulta. Se você está expondo como preço, você será comparado. Se você está expondo como valor, você será admirado. Então, exponha como valor. Exponha como valor.
O que é expor com valor, Gi? É você conseguir mostrar para as pessoas que o que você faz tem um retorno na vida delas e que esse valor é incalculável, mas que para você o valor da consulta é X. É isso que você precisa fazer, tá bom? Pessoas, eu espero ter ajudado vocês aqui a entender que existe um caminho. Eu volto a lembrar, eu não comecei pronta, eu não nasci sabendo tudo que eu sei hoje, eu não pensei que eu seria terapeuta, sequer. Eu fui terapeuta porque eu precisava ajudar a minha filha, eu precisava depois. Eu comecei a minha história me ajudando a mim, mas nunca pensei em ser terapeuta. Mas quando foi com a minha filha, precisava de uma resposta mais rápida, e essa forma mais rápida que eu encontrei foi fazendo o curso de terapia. Então, hoje, eu falo para vocês de várias dores que eu passei. Eu passei a dor da insegurança, de não querer me posicionar, de ter medo de falar, de ter medo de cobrar, de não querer me expor. Todas essas dores eu passei. Mas o mais importante é que eu descobri que quando eu consegui superar essas dores, eu passei a transformar vidas. E hoje eu não olho para trás com as dores que eu tive, mas olho com as transformações que eu dei, que eu consegui possibilitar. Eu quero que você se olhe assim também. E para se olhar assim, é preciso de um passo atrás do outro. Nada começa atropelado. Você não começa a montanha sem estar por baixo. Você não começa de cima para baixo. Você pode voltar de cima para baixo, mas para começar é de baixo. Ninguém começa do final. Então, não tenha pressa, mas não tenha pausa, ok? Continua, consistência. E se você quer aprender um caminho para transformar os seus pacientes, participe do workshop Terapeuta Biomicrohertz, evento online, gratuito, vai estar acontecendo, basta você colocar nos comentários, e nos comentários tem um link para vocês tocarem. Debaixo dessa live, quando você estiver assistindo no replay, também vai estar postado o link para você assistir. Se você está me vendo pelo Instagram, você pode ir lá no Instagram, inclusive tem no link da biografia do perfil, tocar lá no link, deixar o seu nome, o seu e-mail e o seu número de telefone. Para que a gente quer isso, gente? É apenas para te fazer chegar os materiais. Nós temos materiais didáticos de apoio a esse workshop. Nós temos esses materiais, livros digitais que você terá acesso, técnicas que você terá acesso, tudo isso gratuitamente. Mas a gente precisa te fazer chegar. E a gente vai chegar por onde? Pelo teu e-mail. E se o seu e-mail, a sua caixa de e-mail não estiver abrindo, também pelo seu WhatsApp. Portanto, se cadastre. É gratuito, é online, e eu tenho certeza que vai transformar não só a sua vida, como a vida das pessoas que você ama e a vida dos seus futuros pacientes.